Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Quando cheguei, tudo estava virado. Na aula de hoje falaremos sobre proteção. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A abertura de hoje, música A Menina Dança, do grupo Novos Baianos. Muito bom. Então vamos lá. Em clima de luto. Em clima de luto depois das eleições, vamos começando a nossa aula. Ai, ai, ai. Então, ó, eu vou. Essa aula aqui, eu pulei o capítulo 13, né? Não sei se vocês perceberam aí. Nossa última aula tinha sido sobre o capítulo 12, né? Estrutura de armazenamento em massa. Aí eu pulei o 13, agora vamos para o 14, tá bom? Porque, enfim, como eu tinha comentado com vocês, eu quero tentar cobrir os capítulos que eu acho mais interessantes. Depois, se der tempo, a gente volta e pega esses que ficaram para trás, tá bom? Então eu vou colocar os slides lá do 13 e qualquer coisa depois a gente volta para ele, tá bom? O capítulo 14 é curtinho, tá? Então talvez eu consiga gravar ele numa aula curta, e aí essa semana, de repente, acho que dá tempo da gente ver o 14 e o 15, tá bom? Não estou prometendo nada, mas eu acho que dá. Então vamos lá. Então, quais são os tópicos aí, né? Objetivos da proteção, princípios da proteção, domínio de proteção, matriz de acesso, implementação da matriz de acesso, controle de acesso, revogação de direitos de acesso, sistemas baseados em capacidade, proteção baseada em linguagem. Beleza? Então vamos lá. Objetivos. Discutir os objetivos e princípios de proteção em um sistema computadorizado moderno. Explicar como os domínios de proteção, combinados com uma matriz de acesso, são usados para especificar os recursos que um processo pode acessar. E por último, examinar sistemas de proteção baseados em capacidade e linguagem. Então vamos começar aqui, ó. O que é proteção, né? Quais são os objetivos, né, da proteção? O sistema operacional consiste em uma coleção de objetos, né, que tem hardware e tem software, né, que o sistema operacional gerencia, né? Cada objeto tem um nome exclusivo e pode ser acessado por um conjunto bem definido de operações. Aí qual é o problema então da proteção? Garantir que cada objeto seja acessado corretamente e somente por aqueles processos que têm permissão para tal. Beleza? Então tudo basicamente, né, que tem lá no computador, e tanto em termos de hardware como de software, a cada um desses recursos está associado um nome, né, e as operações que aquilo ali pode que suporta, né, as operações que o hardware ou o software suporta. Então, por exemplo, um arquivo, quais operações que ele suporta? Leitura, escrita, gravação, cópia, né? Aí então todas essas operações. E aí, quando a gente fala de proteção, a gente está querendo garantir que isso seja feito de forma correta, né? Então somente quem tem a permissão para executar aquela operação execute. Então é assim, né? Primeiro, é saber que cada objeto tem aquele conjunto definido de operações, então nunca vai ser feita uma operação diferente do que está definido para aquele objeto. Esse é um ponto. O outro ponto é associar as permissões a cada processo que vai acessar, né? Ou cada usuário, né? Você pode pensar em usuário ou em processo, né? Então, apesar de um determinado objeto ter lá várias operações, pode ser que dentro lá para um determinado processo ele não tenha permissão
para executar um subconjunto daquelas operações, tá bom? E aí o sistema operacional tem que garantir isso, tá bom? Princípios de proteção. Princípio orientador. Ah, deixa só eu falar uma coisa aqui. Que é assim, ó. No próximo capítulo a gente vai falar sobre segurança, né? Então, só dando um spoiler aqui, só para a gente ter claro na nossa cabeça a distinção entre essas coisas, né? Então, a proteção, ela tem mais a ver com o uso correto das coisas, sabe? Então, é, mas é para proteger de erros, tipo, às vezes um usuário que não tinha permissão para acessar um arquivo, ele sem querer ele vai lá e apaga o arquivo. Então, assim, tá tentando. Vamos pensar assim que não há ainda aquela história de um invasor externo tentar entrar no teu sistema de forma maliciosa, tá bom? Então essa coisa da malícia, né, de alguém tentar invadir o sistema ou de colocar um vírus na máquina, e esses assuntos eles não estão nesse capítulo sobre proteção, tá bom? Isso aí já tem a ver com segurança, beleza? Então tá bom. Princípio orientador, quando a gente fala de proteção, é o princípio do menor privilégio, né? Então, programas, usuários e sistemas devem receber apenas privilégios suficientes para realizar suas tarefas, tá bom? Então, em vez de você, vamos supor agora, pensando aqui que você é um administrador de rede, né? Aí você fala, o que que é mais fácil para mim, né? Ah, eu vou pegar e vou dar permissão, eu vou abrir permissão de tudo para todo mundo, né? Aí você está indo pelo oposto do que está sendo indicado aqui, né? Então, às vezes, seria o princípio do mínimo esforço, esse que eu estou falando, né? Mas agora, se você quer evitar que ocorra algum problema, pensando aqui até na boa intenção do usuário, tá? Então, o usuário, às vezes, ele por uma distração, por um despreparo, ele pode desinstalar uma coisa que não era para desinstalar, ele pode baixar uma coisa e instalar uma coisa que não era para instalar, fazer um update que não era para fazer, e aí estraga o sistema, entendeu? Que estava rodando em cima de uma versão antiga de alguma coisa lá. Então o ideal é você dar o mínimo possível de permissão que aquele usuário ou que aquele programa, enfim, que o mínimo possível de privilégios para que, né, o usuário, sei lá, possa trabalhar, tá bom? Beleza, dentro das necessidades, né, dele. Estrutura de domínio. Direito de acesso. O que é um direito de acesso? É um par, né, que tem um nome e um conjunto de direitos, tá bom? Então, onde conjunto de direitos é um subconjunto de todas as operações válidas que podem ser realizadas sobre o objeto, tá bom? Agora, o que é um domínio? Um domínio é um conjunto de direitos de acesso. Então, um conjunto de parezinhos desse aqui, tá bom? Então, na figura aqui, ó, no domínio 1, domínio D1, eu tenho esses três direitos de acesso. No objeto 1, aí eu tenho aqui uma lista um subconjunto das operações válidas para esse objeto dentro desse domínio, tá bom? Então no domínio D1, o objeto 1 tem permissão read e write. Já no domínio 3, ó, o mesmo objeto 1 tem outra permissão aqui, ó, de execução, tá bom? Não tem nada a ver com o domínio 1. Então em cada domínio cada objeto vai ter o seu subconjunto de operações válidas naquele domínio, tá bom? Aqui no caso, ó, no domínio 2, o objeto 1 e o 3, por exemplo, nem existem, né? No domínio 2, né? Beleza. Matriz de acesso. Veja a proteção como uma matriz, que é a que a gente vai chamar de matriz de acesso. Linhas representam domínios, colunas representam objetos. Aí a posição IJ dessa matriz é o conjunto de operações que um processo executando naquele domínio pode invocar naquele objeto, tá bom? Então, na linha I, coluna J, vai ter lá as permissões lá dentro daquele domínio, né? Quais são as operações que eu posso executar naquele objeto. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, ó, domínio 1, aí em cima do objeto F1 eu posso ler,
né? Do F2 aqui não tem nada, é como se ele não existisse nesse domínio. Aí no F3 também, leitura, enfim. E aí é isso, né? Se você quiser olhar aqui, ó, sei lá, domínio 4, objeto F3 tem read e write, né? Agora o mesmo objeto no domínio 3 é execução, né? Beleza? Então se você é o, sei lá, o desenvolvedor né? Vamos supor que está numa empresa, né? Aí você é o cara que desenvolve lá. Aí você pode, tipo, alterar o código lá, você recompila, né? Gera de novo o binário de um arquivo lá. Então você está reescrevendo, né? O conteúdo dele. Agora, já quem é o usuário daquele programa só vai ter permissão para executar, né? Não vai ter permissão de fazer mais nada, né? E às vezes, dependendo do domínio, o cara pode nem enxergar aquele programa, porque ele não tem permissão nem para executar aquele programa, tá bom? Uso de uma matriz de acesso. Se um processo no domínio DI tenta realizar a operação OP sobre o objeto OJ, então essa operação aí, OP, deve estar na matriz de acesso, né? Obviamente. Pode ser alterada dinamicamente, né? Não é só porque, né, estava assim, mas isso aqui não está escrito em pedras, né? Isso pode ser alterado dinamicamente. Operações para incluir e excluir direitos de acesso. Tá? Então aí você tem que ter uma permissão especial para fazer isso. Tá? Então de repente o domínio aqui do administrador de rede, ele pode alterar as permissões de tudo. Né? Ou então, a gente dando um spoiler aqui para frente, né? Quem é o dono do arquivo, por exemplo, o dono do objeto, vamos chamar assim. Então, nesse domínio, se eu sou o dono, aí eu posso alterar as permissões do meu domínio, dos outros domínios também, tá bom? Porque eu sou o proprietário daquele recurso. Direitos de acesso especiais. Então, tem aqui o owner, né, que é o dono do objeto. Um direito aqui para copiar a operação de um objeto para outro, né? É, aqui mas eu tava achando que esse copy era de um domínio para o outro, hein? Agora tá. Eu achei estranho aqui, ó, copiar uma operação que te deixa copiar de um objeto para outro. Eu achava mais natural copiar de um domínio para o outro. Né? Se eu sou administrador, sei lá, eu tenho a permissão de copiar a permissão que eu tenho para o outro domínio. Né? Agora, de um objeto para o outro, eu achei um pouco estranho aqui, mas tudo bem. Eu não sei se faz sentido. Depois pensa aí vocês aí também com calma, dá uma consultada no livro lá. Enfim, eu achei estranho copiar uma operação de um objeto para o outro. Mas pode ser que faça sentido, eu não estou conseguindo visualizar isso agora. Outro direito de acesso especial aqui, o control, né? Que é o domínio I pode modificar direito de acesso do domínio J. Tá bom? Então, de certa forma, esse domínio DI ele tem o controle sobre o domínio DJ. Tá bom? Então, geralmente é o cara que é o administrador de rede que vai ter esse direito aqui, né? E transfer, troca de domínio de um para o outro, né? Então, é um direito aqui de que se eu estou num determinado domínio, eu posso trocar para um outro, tá bom? Projeto de matriz de acesso separa mecanismo da política. O que é o mecanismo? Né? Sistema operacional oferece matriz de acesso mais regras de como operar essa matriz. Né? Garante que a matriz de acesso só é manipulada por agentes autorizados e que as regras são impostas estritamente. Então, o que o sistema operacional garante é isso, tá? Ele fala, ó, tem aqui a matriz de acesso, quais são as operações que eu dou suporte aqui no meu sistema, né? E aí eu garanto quais são as regras, né? Então, ó, essa permissão aqui o cara pode fazer isso, isso e aquilo. Então, tudo isso diz respeito ao mecanismo, tá bom? E isso que o sistema operacional garante, tá? Que o mecanismo funciona. Então, ele oferece o mecanismo,
te fala quais são as permissões que tem, como que elas funcionam e garante que ele vai fazer isso funcionar do jeito que ele está prometendo. Então, se só o domínio 1 tinha que ter acesso a um determinado recurso, o sistema operacional tem que garantir isso, que só o domínio 1 tem acesso àquele recurso, né? Por exemplo, né? Agora, a política é o que o usuário consegue fazer com esse mecanismo, né? Então aí o usuário vai configurar a política dele usando o mecanismo que o sistema operacional oferece para ele, tá bom? Então é ele que define aqui quem pode acessar que objeto e em que modo, tá bom? Então aí você vai ter lá na tua empresa, vai falar, a política aqui é que só os caras, sei lá, o estagiário não tem acesso à impressora. É uma política da empresa, entendeu? Então ele vai criar um domínio lá para os estagiários e naquele domínio ele não vai ter, ou então ele pode ter uma cota, né, para impressão, que nem tem lá nos laboratórios aí pelo menos lá do IME, né, tinha essa cota, não sei como que é na EASH. Mas tinha uma cota lá, então cada aluno tem a sua cota, ele pode usar a impressora e professor também, não é só aluno não. Aqui na IASH é assim também, os professores têm uma cota, né, na impressora. Enfim, tá bom? Então política é o que os usuários vão fazer com o mecanismo que o sistema operacional disponibiliza para eles, tá bom? Implementação da matriz de acesso. Tabela global. Então aí são formas diferentes de implementar isso, tá? Essa matriz de acesso, né? Então ela pode ser implementada como uma tabela global, tá? Que é um conjunto de triplas ordenadas. Então porque assim, né, pessoal? Agora a gente está falando meio que de estrutura de dados, né? Então aqui digamos, é a estrutura abstrata, é o tipo abstrato de dado, né? A gente quer ter a matriz. Só que às vezes, né, pode ser que essa matriz ela seja esparsa e a gente não queira ter isso aqui como estrutura de dados, né? Alocar uma matriz que na maioria das posições lá vai ter um nulo, tá bom? Então a gente pode usar outras estruturas de dados para representar essa matriz aqui, tá bom? Então uma delas é a tabela global, que é um conjunto de triplas ordenadas, tá? Então tem o domínio, o objeto e os direitos, tá? Então é meio que cada célula, cada entrada da matriz, né? Que é aquele domínio é linha, né? E objeto é coluna. Então linha e coluna e aí quais são os direitos. E aí você vai ter essas triplas, né? Ordenadas. Aí quando você precisar, porque a vantagem da matriz, né? Se fosse uma estrutura de dados da matriz mesmo, você teria o acesso em tempo constante, né? Você fala linha tal, coluna tal, você acessa a posição em tempo constante. Agora com com esse negócio das triplas ordenadas, aí já não tem mais acesso constante, né? Você vai ter que ter algum algoritmo de busca, né? Se está ordenado, provavelmente você vai fazer uma busca binária, né? Para encontrar o que você precisa, tá bom? Outra forma de representar isso, lista de permissões por objeto, né? Então cada coluna é uma lista. Então você vai ver cada objeto, né? Então você fala esse objeto aqui, aí ele vai ter uma lista. Então, né, assim, você fala, ó, aqui em vez de eu fazer a matriz, então eu vou ter tipo um vetor com os objetos e ele aponta para uma lista ligada, né? Aí ele vai falar, ó, bom, em vez de ele ter aqui então 4 posições, ele vai ter 2 só, né, no F1. Né? Que aí na primeira ele vai falar domínio 1, read, aí depois próximo nó dessa lista, domínio 4, read, write. Né? A lista do F2 vai ter um nó só, domínio 3, read. A lista do F3 vai ter 3 nós, e assim por diante, tá bom? Então, ou seja, essa busca ela é constante para você encontrar qual é a lista daquele objeto. Agora depois, aí se essa lista não tiver nenhuma ordem de nada, se ela estiver totalmente desorganizada, aí você vai gastar um tempo linear aqui para percorrer a lista até encontrar o domínio que você está procurando, tá bom? Mas isso pode ser bom porque dependendo do contexto, né? Dependendo da operação, né? O que você quer fazer, né? Você quer listar, né? Você fala, eu quero pegar um objeto e eu quero listar todas as permissões que tem em todos os domínios. Isso você consegue fazer de forma mais eficiente com a lista, né? Melhor do que se fosse uma matriz.
né? Porque a matriz você gastaria, mesmo você teria que passar pelas posições vazias, né? Agora a lista não, você só vai passar pelas posições que estão ocupadas, né? Então para fazer a listagem, por exemplo, né, de todos os domínios, as permissões, né, de todos os domínios para um objeto, por exemplo, essa estrutura é mais vantajosa. Aliás, sempre, estrutura de dados é sempre assim, né? Ela pode ser ruim para uma coisa e boa para outra, né? E por aí vai. Lista de capacidades por domínio. Aí aqui é a mesma ideia, só que agora aplicada à linha, né? Então você vai pegar lá cada linha, cada domínio, né? Aí você vai ter uma lista com cada objeto e as permissões que tem, né? Os privilégios lá que tem. Aí por último, o outro mecanismo é lock e key, né? É um meio termo entre as duas últimas. Cada objeto possui uma lista de padrões de bits, que são as fechaduras, né? E cada domínio possui uma lista de padrões de bits também, que são as chaves. Aí para você saber se um determinado domínio ele tem, por exemplo, permissão de leitura para um tal objeto, aí você vai ter um algoritmo lá que você avalia, né? Você vai pegar essa chave, encaixa nessa fechadura, sim ou não, né? Tá bom? Aí isso é verificado pelo padrão de bits, tá bom? Então no padrão de bits, sei lá, vamos supor, o terceiro bit é 0 se o cara não tem permissão de leitura e 1 se o cara tem permissão de leitura, tá bom? Então é alguma coisa mais ou menos assim, tá? Matriz de acesso com domínios como objetos, tá? Bom, o que que acontece? A gente tinha falado de trocar de um domínio para o outro, né? Então, por exemplo, por exemplo, se eu quero ter, né, a permissão de trocar do domínio 1 para o domínio 2, aí o que que eu faço? Eu vou colocar os domínios aqui como se eles fossem objetos, né? E aí então, para eu justamente para eu fazer isso, para eu colocar quais são as permissões que esse domínio aqui tem de fazer, né, com relação aos outros domínios, né? Então, por exemplo, esse D1 ele tem permissão para trocar para o domínio D2. Então, se eu consigo me logar no domínio 1, depois eu consigo também me logar no domínio 2. Aí eu estando no 2, ou eu consigo ir para o 3 ou eu consigo ir para o 4. Então, se eu entrar no 1, eu tô feito aqui, né? Consigo trocar para todo mundo. Agora, se eu tô no 4, vamos ver, ó. Eu consigo ir para o 1. Então, conseguindo ir para o 1 também tô feito. É só o 3 aqui. É só o 3 que é o que não pode nada, né? O resto aqui todo mundo consegue, digamos, um caminho para chegar até o outro domínio, tá bom? Mas é um exemplo também, né, meio ruim, porque de fato o ideal é que você não tenha, né, esse negócio aqui, né? Tipo, senão para que você define um monte de domínio, sendo que qualquer pessoa consegue trocar de um domínio para o outro a hora que ela quiser, tá bom? Matriz de acesso com direitos de cópia, né? Um processo executando em num certo domínio pode copiar permissão. E tá dando. Deixa eu ler a frase aqui, porque ele está falando já o exemplo concreto que vocês vão ver aqui, né? Então, um processo executando no domínio 2, então aqui, ó, né? Pode copiar a permissão de read para qualquer entrada associada a F2. Então aqui, ó, esse read asterisco, ele está dizendo que o D2 ele não só tem permissão para ler o objeto F2, como ele também tem a permissão de transferir essa permissão para quem ele quiser. Então ele fala, você quer ler aí, D1? Eu posso te dar essa permissão. Ele pode dar essa permissão de leitura para os outros domínios. Aí então aqui, ó, no caso ele deu permissão de leitura para o domínio 3 aqui, ó, tá bom? Aqui o D1 ele tinha permissão de escrita também podendo transferir para alguém, né? Ele não houve essa transferência aqui, mas ele tinha essa permissão, tá bom? Então esse asterisco aqui está indicando essa cópia aí, tá? Matriz de acesso com direitos owner, que é o dono aí da bagaça, o proprietário, né? Então, o direito de proprietário permite que o processo crie ou exclua novos direitos para o objeto, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver no exemplo aqui quem criou o que, né? Aqui, ó, foi o D2, né? Que ele era owner aqui ele era o dono aqui do F2, e aí ele criou para ele mesmo aqui, ó, ele criou a permissão de escrita, tá bom? Porque ele é o dono, então ele pode fazer o que ele quiser. Tá bom? E ele também criou permissão de escrita para o D3, ó,
tá bom? Ele é o dono, ele pode fazer o que ele quiser com esse objeto em qualquer domínio, tá bom? Colocar ou tirar permissões, beleza? Matriz de acesso com direito control. Um processo executando em D2 pode alterar as permissões de D4, tá bom? Então esse aqui é o caso clássico aí do administrador de rede, né? Então ele é o D2, ó, e aí ele tem controle sobre o D4. Então ele pode ir lá no D4 e cortar as asinhas do D4. Ou então expandir as asinhas do D4. Tá bom? Então, geralmente, o cara que é administrador da rede, ele vai ter aí controle para todo lado, né? Ele vai controlar todos os outros domínios aí. Controle de acesso. Utiliza a mesma forma de controle de acesso a arquivos, né? Como essas permissões aí clássicas que a gente conhece, o owner, read, write e tudo mais. Porque assim, né? Ó, só, digamos, a gente estava falando de domínio, né? Mas a gente não estava especificando aqui que essa questão de controlar acesso, né? Tipo, no sentido de. Acho que está implícito, na verdade, né? Quando a gente fala do domínio, acho que já está implícito. Tá bom, deixa eu continuar lendo. Eu ia fazer um comentário que eu desisti, deixa pra lá. Solaris 10 oferece controle de acesso baseado em role para implementar menor privilégio. Privilégio é direito de executar chamada do sistema ou usar uma opção dentro de uma chamada do sistema. Pode ser atribuído a processos e esses roles aí atribuídos a usuários concedendo acesso a privilégios e programas, tá bom? Então, na figura aqui, ó, se eu sou usuário 1, aí eu tô usando aqui, eu acessei como role 1, né? Eu falo, tô como administrador, né? Então eu tenho que ter alguma senha, alguma coisa para eu tipo tá logado, digamos, como administrador, tá? Aí eu tenho privilégio 1 e 2. Aí a hora que eu executar algum programa, esse processo ele vai herdar os privilégios que eu tava lá no meu role, né? Então no caso privilégio 1 e 2. Beleza? É assim que funciona nos Solaris, né? Mas em vários outros sistemas também. Revogação de direitos de acesso. Então, algumas coisas aqui para pensar, né? Não é nem aqui a gente não vai falar nem de como deveria ser feito ou não. É só algumas questões que quem for projetar o sistema operacional vai ter que pensar, né? Que é assim, se eu quiser revogar o privilégio, essa revogação ela é feita de forma imediata ou adiada, né? O cara está manipulando um arquivo lá, aí eu vou lá e tiro o acesso dele de leitura. O que acontece? Tem que aparecer um erro lá para ele, fechar na cara dele lá, ou então isso aí só vai valer quando ele logar de novo, né? É uma coisa que tem que ser bem pensada, né? Então ela pode ser feita imediatamente ou não, né? E se não, tem que saber quando que ela vai ser feita, né? Porque senão pode ser que, né, você fala, sei lá, por algum motivo lá, você fala, não, a revogação ela só vai acontecer, sei lá, quando o cara logar de novo, acho que é o exemplo mais clássico, né? Mas aí o cara pode ficar logado por um tempo indeterminado, sei lá, né? Às vezes é a máquina, não sei, né? Não, acho que estou falando besteira, né? Porque geralmente o login ele pode ter um timeout, né? Falar o cara tá inativo lá. Ah, não sei, né? Eu não sei, pessoal. É que assim, a gente tem que pensar que tem que ver o contexto em que essas coisas estão executando, né? Porque, sei lá, vamos supor, se um usuário deixa ele está logado lá no sistema, e aí de alguma forma ele tem alguma coisa dele rodando lá, então digamos que ele está ativo, né? E aí, então esse cara pode ser que ele fique semanas lá sem renovar o login dele, né? Eu não sei, eu acho que, sei lá, acho que a maioria dos sistemas deve ter, assim, o usuário tem que ter alguma ação específica, né? Alguma interação específica com o computador, tipo, tem que mexer o mouse, eu tenho que teclar alguma coisa lá no teclado,
para dizer que ele está ali, porque passou de um certo tempo, aí o cara já né, já não está mais ativo, né? Para entrar de novo ele tem que digitar a senha. Aí se ele digitar a senha, ele já está meio que se logando de novo. Aí, tipo, mudaria, né, as permissões que ele tem. Mas mesmo assim, eu tô falando aqui, eu tô pensando alto, né? Porque mesmo assim, vamos supor que o cara botou um programa para rodar lá, né? E aí, mesmo ele tendo feito logout, o programa pode ter continuado rodando lá. Aí ele vai fazer login. Aí agora, tipo, e aí? Ele não tem mais acesso àquele programa, né? Como que o sistema faz, né? Porque isso, sabe, eu tô colocando aqui porque é uma coisa complicada, né? Como é que o sistema checa isso, né? Porque, sei lá, você poderia pensar assim, o sistema vai checar se o usuário tem ou não tem permissão para fazer alguma coisa quando ele faz aquela coisa. Então, por exemplo, a hora que ele vai iniciar o programa, né, que ele vai iniciar o processo, aí checou, né, se ele tinha permissão ou não. Agora, será que o sistema vai ter que checar? Então, toda vez que o usuário faz login, tem que olhar lá para ver o que ele tinha, o que já está executando, né? E aí verificar se ainda tem permissão para continuar executando. O que isso pode acarretar, né? Pode acarretar um problema grave lá, porque era um processamento importante que não poderia ser interrompido, né? Enfim, o assunto não é trivial, tá bom? Outra questão sobre ainda a revogação de direito de acesso. Ela é seletiva ou geral? Né? Quando um direito de acesso a um objeto é revogado, afeta todos os usuários ou é possível especificar um grupo de usuários? Né? Então, se falar, esse arquivo aqui agora é confidencial, eu não quero mais dar permissão de leitura. Mas aí, tipo, eu tenho a opção de selecionar quais são os usuários que eu estou tirando esse privilégio ou não? Eu só posso fazer isso, tipo assim, eu tiro de todo mundo ou não tiro de ninguém, né? Que às vezes deixar as coisas, as regras mais rígidas, mais, sabe, mais, uma coisa mais dura, né? Às vezes é mais fácil de implementar também, né? Você fala, se for deixar muito flexível, acaba ficando mais difícil de implementar, né? Se for seletiva, né? Talvez seja mais difícil de implementar. Parcial ou total? Outra questão, né? Revogação, ela deve ser parcial ou total? Um subconjunto dos direitos associados a um objeto pode ser revogado ou temos que revogar todos os direitos? Isso aqui é meio radical, né? Você fala, se eu for vou revogar alguma coisa aqui de um objeto, eu tenho que revogar todos os direitos. Parece meio radical, né? Até o segundo aqui também, né? Parece meio radical também, né? Mas enfim, aí tem que ver as questões que estão lá por baixo dos panos, né? Tem que ver a dificuldade de fazer isso funcionar e funcionar de forma coerente, né? Tá bom? Então às vezes você fala, não, parece estranho, né? Eu revogar tipo tudo de uma vez, né? Fazer uma revogação geral e total, né? Parece muito radical, mas às vezes é o que vai fazer a coisa funcionar de forma mais coerente, tá bom? Eu tô só falando um talvez, tá? Não tô dizendo nem que sim, nem que não. Temporária ou permanente? Outra questão, né? Uma vez revogado, não pode mais ser concedido, né? É uma outra questão também. Que também, assim, né? Parece um pouco radical. Você fala, não, a revogação tem que ser permanente, né? Uma vez que você revogou, você não pode mais conceder aquilo, né? É um pouco estranho também, né? Mas sei lá, né? Em alguns casos você pode querer ter uma trava, né? Você fala assim, não, eu quero que tal operação nunca seja concedida mesmo. Isso aqui tem que ser eliminado, né? Uma vez que revogado, né, não quero que nunca mais tenha a opção de aparecer isso aqui de novo, né? E o sistema operacional ele pode dar essas alternativas, né? Ele pode não optar por um desses caminhos, ele pode dar as duas opções, né? Nesses quatro itens aqui, né? Pode dar as duas opções para o usuário que está fazendo a revogação do direito, né? Falar, você quer, né, no ato, né, de revogar, perguntar, né? Falar, você quer que faça adiada ou imediata? Quer que faça temporária ou permanente, né? Proteção baseada em linguagem. Por exemplo, aqui o nosso caso é a linguagem favorita aqui, o Java, né? Proteção é tratada direto aqui pela JVM, né?
Uma classe recebe um domínio de proteção quando é carregada pela JVM. Então a própria JVM associa isso à classe, tá? Ela associa um domínio de proteção à classe. O domínio de proteção indica quais operações a classe pode executar, tá? Então um exemplo clássico, né, que é o applet do Java. O applet do Java é um programa Java que, né, funciona ali basicamente com os recursos que todo programa Java tem, só que ele roda no browser, né? Então, se você acessou um site lá, aí o site pediu para você baixar o applet lá, né? Aí você roda aquilo dentro do teu browser. Só que aquilo feito dessa forma, ele vai ter um domínio de proteção diferente. Ele não vai sair, tipo, por exemplo, lendo arquivo lá do teu diretório à vontade, né? Então tem um mecanismo de proteção mais estrito, tá bom? Mais restrito, né? Desculpa. Se um método de biblioteca for invocado e realizar uma operação privilegiada, a pilha é inspecionada para garantir que a operação pode ser realizada pela biblioteca, tá bom? Então a própria JVM faz isso, tá bom? Você como programador, você não precisa implementar isso. Embora você pode ter também no teu sistema algum mecanismo de proteção também do teu sistema, tá? Mas a própria JVM tem um mecanismo dela, tá bom? E aí você como desenvolvedor, você tem que aprender a configurar essas coisas, né? Então esse negócio do applet mesmo que eu falei, é uma coisa que o usuário, na verdade, ele pode configurar lá, tá bom? Ele pode abrir mais lá ou deixar ele baixou o applet de um lugar confiável lá e ele pode aumentar lá os privilégios daquele applet e tal, né? Certo, pessoal, fechamos o capítulo. Ó, aula bem curtinha, bem mais curta do que eu imaginava. Tá bom? Então vamos para o capítulo 15 aqui na segunda parte aqui da aula. Até mais.